Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje nós temos uma presença super especial da doutora Mariana Schweitzer. Tudo bem, Mari? Tudo bom, gente, que alegria estar aqui com vocês. A Mari já é velha conhecida aqui do programa, já esteve aqui com a gente falando de autocuidado. A doutora Mariana, ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, enfermeira com pós-doutorado em ciências pela Escola de Enfermagem da USP. Depois largou esse povo chato lá da USP, né? Nós somos amigos, somos amigos ainda. São amigos? Tá bom. Ninguém é perfeito, né? Não, tô brincando também. Ai. Não é jogo de futebol, né, Verinha? Não precisa cooperação. Não precisa cultivar o rancor no coração, não. Você sabe que no futebol, Mari, o rancor faz parte, né? Então, eu, por exemplo, eu adoro os cruzeirenses. Eu torço pro Galo, pro Atlético Mineiro. Não sei se você gosta de futebol. O Galo é disparado o melhor time do Brasil. E eu tenho muito carinho pelos cruzeirenses, pelos corintianos, pelos flamenguistas. Eu expresso isso, né? Você sabe que eu gosto muito da Brené Brown, né? E ela fala que a gente tem... O último livro dela agora, que é o Atlas do Coração, ela fez uma pesquisa enorme para ver quantos sentimentos a gente tinha. Que a gente fala, são 5 sentimentos, são 6, são positivos, negativos. E aí, nessa pesquisa que ela fez, ela identificou 54 emoções. E aí, eu lendo o livro, eu falo, não, será que eu tenho esse sentimento? Será que eu não tenho? E aí, eu acho que é bom a gente saber todos os sentimentos que a gente tem, nomear. Isso que é o caminho. Eu sempre falo qual que é o momento mais feliz, assim, da sua vida, mais marcante, assim. Não dá pra pensar em outra coisa que não o nascimento do filho, né? Não sei se você tem filhos, velho. Não. Você tem 2. Então, não dá pra pensar em um momento mais marcante. E aí foi em 2021, né? 2021, no comecinho do ano, nasceu meu filho. Esse foi o momento mais marcante. Até o Galo ser campeão brasileiro no final do ano de 2021. Nossa, que ano emocionante que você teve! Ai. Muito bom. São 2 emoções fortes, né? Isso. Pois é. Mas aí, tadinho do meu filho, ficou para trás no ranking. Mas hoje nós vamos falar de práticas integrativas e complementares em saúde. A Mari, espetacular, né? Aí tem outro livro aqui. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Esse é um livro que foi publicado pelo Instituto de Saúde, ele está disponível no site, né, para quem quiser, né, conhecer mais desse material. E aí eu trouxe um impresso aqui de presente. E eu estou vendo aqui, né, com apoio do Ministério da Saúde, Instituto Veredas, Fiocruz, Governo do Estado de São Paulo, né? Uau! Evidências científicas e experiências de implementação. E aí, então vamos falar de práticas integrativas e complementares. Eu não sei se me dá a sensação, não sei se eu estou errado e desatualizado, que é uma área que ainda as pessoas conhecem pouco. Tanto a população e os profissionais de saúde também, né? Sim, tem muita dificuldade, muito preconceito, muita desinformação em relação a esse tema, né? A gente vê que até hoje as pessoas ainda questionam, será que funciona, será que não funciona? E esse foi um tema que eu sempre tive interesse de fazer, né? Você falou que eu tive minha formação na USP, né? Então, eu fiz meu doutorado lá e foi nesse tema. Fiz uma grande revisão, que é um método que eu gosto muito de trabalhar, para identificar quais eram as dificuldades, os facilitadores, as percepções dos profissionais de saúde com relação às práticas integrativas e complementares. E uma delas era a dificuldade de saber se funcionava ou não. E que essa era uma grande barreira para a implementação. Então, já em 2015 eu trouxe esse dado, né? Várias evidências mostravam e, ao mesmo tempo, muitos usuários utilizavam, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma larga utilização das práticas integrativas e complementares. No mundo é muito utilizado, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, a medicina antroposófica, né? São medicinas que a gente conhece há mais tempo e também práticas específicas, aromaterapia, apiterapia, que é o uso do mel,
da geleia real, do pólen. Então, a gente tem as medicinas e a gente tem as práticas. Então, isso é usado muito no mundo todo. E aí, tem uma barreira. Essas pessoas não falam para os profissionais de saúde, porque elas ficam com medo. Será que eles vão gostar? Será que eles vão me desencorajar? Será que... né? Que situação que eu vou ficar? Então, a gente, em 2019, começou um projeto que foi, né, ele foi incubado, né, pela Fiocruz, mas foi um convite do Ministério da Saúde, com parceria da BIREM, da Biblioteca Virtual em Saúde, junto com o Instituto de Saúde, que a gente começou a produzir vários mapas de evidências nas práticas integrativas e complementares, para poder diminuir um pouco esse preconceito e trazer os dados que já existiam, né? Acho que existe um problema até da própria nomenclatura, né, Mari? Porque muita gente chama de alternativa. Práticas alternativas, né? E acho que isso traz uma grande confusão no sentido de substituição de um outro tratamento, que é uma coisa que a gente não tem em termos de evidência científica, né? Então, vou abandonar, por exemplo, um tratamento para fazer algo que esteja, né, como prática integrativa. A gente não tem evidência no sentido de suportar, né, essa atitude, porque o nome já diz, né, integrativas e complementares. Sim, hoje a gente entende que o movimento da medicina integrativa ele vai sempre recorrendo ao uso das evidências, né? Então, eu tenho que ver se aquilo funciona, eu tenho que ver se é seguro, eu tenho que ver qual o efeito para aquela população daquela intervenção. No Brasil, hoje, desde 2006, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Esse é o termo que a gente usa no Brasil. E, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela usa medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Mas ela já chamou de medicinas complementares e alternativas. Então, esses termos, eles foram mudando. Em né? inglês, como é que é Traditional Complementary Integrative Medicines. Tá. Que seria o TCIM, né? Que eles utilizam. Esse é o mais comum hoje, ou Integrative Medicine, que o NIH dos Estados Unidos utiliza muito, né? Esse conceito de medicina integrativa. Então, é você olhar um cuidado integral com diferentes práticas, baseadas também em evidências, né? Não é que as pessoas vão utilizar sem saber se funciona ou não. Não, é a partir das evidências. E a gente publicou um artigo, depois que a gente fez um primeiro mapeamento de 12 mapas de evidências, a gente publicou. E o título do artigo foi uma resposta de um pesquisador que falava assim, não tem evidência, gente, por que vocês estão usando isso? E aí o título do nosso artigo foi, né, olha, nesse meio vasto, vamos trazer os dados com os mapas de evidências. Então, é isso que a gente tem feito desde então. E a gente já tem 27 mapas de evidências publicados. Aí eu vou fazer... que raios que é um mapa de evidência? Eu imaginei que você ia perguntar mesmo, né? Porque, assim, a gente tem vários métodos de estudo, várias metodologias possíveis. A gente tem uma pesquisa quantitativa, que a gente vai fazer ensaio clínico, a gente tem uma pirâmide de evidências, né? Que a gente tem os relatos de caso, depois a gente tem o estudo de coorte, os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas, né? A gente são métodos quantitativos de pesquisa. Mas a gente também tem métodos qualitativos. Não dá para explicar o mundo só com números, né? A gente precisa da experiência, a gente precisa das narrativas. Então, a ciência ela foi evoluindo em métodos de pesquisa. E junto a gente tem que ir acompanhando esse movimento. Quando a gente, em 2019, recebeu esse convite para ver se tinha evidência ou não, o que tinha de estudo sobre esse tema, a gente foi visitar a Biblioteca Virtual em Saúde e a gente viu que tinha mais de 1 milhão de referências de estudos sobre práticas integrativas e complementares. A gente falou, ixi, é muita coisa, né? Nós somos aqui meia dúzia de pesquisador, como é que a gente vai dar conta? Se a gente escolher um método de pesquisa para olhar, a gente viu, hoje, tem mais de 200 mil revisões de medicinas tradicionais, complementares e integrativas nas bases de dados. Ou seja, pesquisas de ensaios clínicos, que os pesquisadores foram olhar todas aquelas pesquisas e ver, funciona ou não funciona? Que é o trabalho de uma revisão. E os nossos mapas de evidências, eles vão olhar os resultados dessas revisões. Essas revisões que olharam estudos primários e a gente fala. Para acupuntura, que tem um dos mapas grandes que a gente tem, ou para meditação, que tem mais de 190 estudos, né, de meditação. Eles têm vários estudos que os pesquisadores viram os estudos primários, ensaios clínicos, que é aquele estudo que a gente pega uma população, metade recebe tratamento, metade não recebe, ninguém sabe o que está recebendo e vê se funciona. E eles revisaram os resultados e falaram, a meditação funciona para desenvolver
a compaixão. Tá lá o dado do nosso estudo, é isso. Aí o outro grupo viu vários estudos de acupuntura e falou: acupuntura tem efeito para dor crônica. Tá lá os estudos, eles falam isso. E a gente faz um mapa, é literalmente um mapa. Se você entrar no site hoje da Biblioteca Virtual em Saúde, Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas, você vai ver os mapas de evidências. Se você entrar no site do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, você vai ver os mapas de evidências. E aí a pessoa navega. É um mapa mesmo, mas os locais do mapa são os tipos de prática? São. Aí a gente tem, para cada mapa, uma prática. Então, o mapa de acupuntura, a gente vai ter uma coluna com as intervenções. Então, acupuntura para adulto, acupuntura para criança. Meditação mindfulness, meditação sem ser mindfulness, transcendental. Meditação com protocolo de compaixão. A gente vai ter uma coluna. E todos os desfechos em saúde aqui, né? Numa linha que foram identificados. E aquilo que também não foi identificado, para a gente ver se tem lacunas. Por exemplo, na meditação tem muito resultado de saúde mental. Muito resultado para dor. Para acupuntura tem muito resultado para dor. Então, a gente sabe que já tem bastante pesquisa. Mas não tem especificamente para um desfecho. Quem sabe a gente investe para fazer pesquisa para aquele desfecho. Então, a pessoa vai entrando em cada mapa e olhando quais são os resultados. O nosso último mapa, que foi publicado agora, 2 semanas, é o mapa da cannabis medicinal, que é um mapa que também gera bastante, né, preconceito, dúvida, e é o nosso maior mapa até agora. Foram 194 revisões sistemáticas incluídas. E desde que foi publicado, a gente já teve mais de 2.500 visualizações. Que as pessoas querem conhecer. E aí? Funciona, não funciona? É seguro, não é seguro? E aí, quem que pode utilizar o mapa? O usuário, o paciente, que quer saber, olha, eu tenho fadiga. Fadiga, normalmente, quando eu vou no médico, ele me dá esses tratamentos, é tão difícil, mas depois volta. Será que tem outra coisa? Aí ele vai lá no mapa de acupuntura e olha a coluna fadiga. Tem resultado positivo. Puxa, nunca tentei acupuntura. Quem sabe? Deixa eu ver se eu encontro aqui na unidade básica que eu participo. Deixa eu ver se tem algum centro de referência em práticas integrativas que eu posso ser encaminhado. Deixa eu ver se meu convênio cobre. Deixa eu ver. Conversar com meu médico, conversar com, né, a minha equipe de saúde. O profissional da saúde que quer cuidar do seu paciente e fala, olha, tá difícil esse paciente, eu já tentei isso, já tentei aquilo. Você tem alguma outra coisa que eu não estou vendo aqui que eu podia encaminhar, indicar, recomendar? Deixa eu ver aqui um idoso que tem queda, que tem dificuldade de fazer as suas ações de vida. No mapa de evidências das práticas corporais, mente e corpo da medicina tradicional chinesa, o Tai Chi, o Qigong, tem um monte de evidência para isso, para a população idosa. Quem sabe eu podia falar para ele fazer um Tai Chi, um yoga. Ele podia se beneficiar. Ah, mas será que tem no serviço de saúde? Será que tem isso numa atividade da região dele, que ele poderia acessar gratuitamente? Ou ele pode começar assistindo no YouTube, na internet, e fazendo sentado, né? Não vamos fazer nada invertido, por favor. Mas fazer uma yoga, uma respiração. Invertido? Umas posturas invertidas do yoga. Não vamos fazer isso sem né, ter algum acompanhamento. Sem se radicalizar, mas fazer uma prática de respiração, fazer uma prática de alongamento. Isso tudo tem evidência. E as pessoas podem começar a usar essa evidência. E também é bom para os gestores de serviços de saúde. Por exemplo, às vezes eu vou estar com uma região do município de São Paulo que tem muita demanda para a saúde mental. Eu não vou ter um psicólogo para cada um. Eu vou ter dificuldade para atender. Será que eu posso fazer um grupo? Eu posso fazer um grupo de meditação? Mas vai ter efeito para a saúde mental? Deixa eu ver. Daí o gestor olha lá, o profissional da saúde fala, eu fiz a formação, eu queria ter um grupo aqui. Eu acho que vai ser bom para o nosso território. E aí isso apoia para o gestor tomar a decisão, então vamos fazer. Né? Hoje, na cidade de São Paulo, isso é meta de serviço, né? Ter atendimento com práticas integrativas, individuais e coletivos. A gente Você pode escalar, né? O atendimento no modelo Stepped Care, né? Exatamente. E aí você otimiza recurso, né? Stepped Care. Porque aí você otimiza recurso, né? Exatamente. Se eu não me engano, as áreas que mais utilizam, né, as práticas integrativas e que tem um grande número, né, de evidências são a oncologia, as doenças crônicas, saúde mental, né? Sim, essas áreas são bastante cobertas, né, para as práticas integrativas de maneira geral. Nesse livro, a gente tem um capítulo explicando sobre o método, sobre o projeto e vários mapas de evidências. Então, se a pessoa quiser olhar o da meditação, a gente tem o das plantas medicinais, que a professora doutora Bettina aqui desenvolveu. E no de plantas medicinais, a gente viu, por exemplo, no Brasil, a região sul e sudeste usa muito acupuntura.
A região norte usa muito plantas medicinais. Existe um mapeamento disso no Brasil. E aí, esse grupo que é lá do Rio de Janeiro, ele desenvolveu o mapa de evidências de plantas medicinais e fez 4 mapas. Focado em desfechos, né? Para saúde mental, para dor, para doenças, né? Alterações fisiológicas, porque tem tanta informação de planta que teve que fazer 4 mapas de um mapa só. Foi o maior mapa, se você pensar, né? De desfechos em saúde. Então, tem muita coisa. E o que vai até um pouco do conceito de que é uma prática integrativa e complementar? O que é isso? O que pode entrar nesse grupo e não em outro arcabouço de formas de tratamento? Então, esse movimento, né, que a gente está falando, que é de práticas integrativas, na verdade, ele começa com a Organização Mundial da Saúde na década de 70. Então, a gente vai ver que, por muito tempo, se a gente olhar a evolução da história, das concepções de saúde, da pesquisa em saúde no mundo, a gente vai ver que várias medicinas faziam isso, né? Medicina tradicional indígena, medicina tradicional chinesa. As medicinas faziam suas próprias formas de cuidado e faziam suas próprias produções de conhecimento, né? Referente a esses temas por muito tempo. E aí, a gente vê que, por um período do tempo, foi totalmente, né, desestruturado e dito que isso não era ciência, que isso não era medicina, que isso não era cuidado e que a gente não devia usar nenhuma dessas formas. E na década de 70 a gente vê o renascimento disso. Pelo movimento cultural, contexto mundial de retomar um cuidado, né, integrativo, um olhar para o todo do indivíduo. Então, a Organização Mundial da Saúde ela vem com esses termos, né, que são as medicinas, ela incentiva os seus Estados-membros desde a década de 70 a fazer isso. E no Brasil, com o nascimento do Sistema Único de Saúde, a gente viu espaço para poder olhar integralmente para o indivíduo. Então, a gente não tinha sistema de saúde, era só quem trabalhava que tinha acesso à saúde no Brasil. E com o Sistema Único de Saúde, com a participação popular, a gente começou a ouvir as pessoas. E as pessoas queriam ser cuidadas integralmente. Elas queriam ter atenção, elas queriam olhar o todo. Não só a minha cabeça, a dor no meu pé, o meu braço quebrado. Eu quero olhar o todo daquele indivíduo. E aí, em 2006... a gente conseguiu criar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Brasil, com 5 práticas. Medicina tradicional chinesa, que daí inclui acupuntura, auriculoterapia, inclui as práticas corporais, moxabustão, né, que é aquele, né, a ventosa, que fica famoso na época das Olimpíadas, que é todo mundo com as marcas de ventosa. A gente incluiu as plantas medicinais, que é uma política nacional também de fitoterápicos no Brasil. A gente incluiu a medicina, que a gente fala, né, medicinas tradicionais e também as práticas. Então, a gente também incluiu termalismo, crenoterapia, que é o uso das águas termais. É coisa boa tomar um banho de água termal. Vocês gostam? Eu adoro. Eu sou do Sul, eu sou de Florianópolis, fica do lado de Santa Mário, da Imperatriz, que é um balneário de águas termais. Aqui em São Paulo também tem muito, mas assim, eu sou de lá, então eu sempre me remeto a lá. Sábado de manhã a família acorda e vai tomar banho de água termal. É coisa maravilhosa. É do município, é só chegar e usar. Ô, Mari, mas me conta uma coisa. Quem é de Florianópolis também fala leite quente? Não. A gente fala meio cantado, mas não fala de... Leite quente. É mais no interior de Santa Catarina. É mais no interior de Santa Catarina, Interior do Paraná também. No Paraná, mais, é verdade. Mais? Mais, é. Tá. Águas termais em Goiás tem Caldas Novas e Rio Quente, né? Ah, eu queria muito, eu nunca fui. Minha mãe adora. Bem bonito. Bem bonito. O pessoal sai de ônibus lá do sul. Passei muitas férias lá. Ah, então. É bem bonito, assim, tem umas piscinas naturais lá dentro que... Exatamente. Lá na Goiás a gente fazia o lava-pés, não é? Ah, o escaldapé é bom. Escalda-pés. O escaldapé é tudo de bom. É. E aí, o que a gente viu? Que a gente foi crescendo. Aumentaram o número de práticas integrativas em 2017 e 2018. Que são o quê? São práticas que vão olhar o todo do indivíduo. Se as pessoas quiserem conhecer mais, tem um glossário de práticas integrativas e complementares disponível na internet pelo Ministério da Saúde, que vai explicar cada uma das práticas. Então, atualmente, hoje, a gente tem 29 práticas integrativas e complementares que compõem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O Brasil, ela é referência nisso, porque aqui é gratuito, a gente oferta no Sistema Único de Saúde. A gente tem um levantamento, a gente tem publicações de que mesmo durante a pandemia a gente manteve a oferta dessas práticas. Às vezes virou virtual, às vezes manteve, né, presencial, às vezes é individual, às vezes é coletivo o atendimento, o cuidado que é feito. E no município de São Paulo, nós temos centros de referência em práticas integrativas e complementares. Acho que o mais pertinho lá da gente na Unifesp é o
Bosque da Bosque Saúde. da Saúde, Exatamente. Né? Com a Laís, né? Uhum. Bosque da Saúde. O Bosque da Saúde, que fica ali do lado da UBS Santa Cruz, no final da rua Santa Cruz, quase na Ricardo Jafé. Tá. E as pessoas podem ir e participar do grupo de musicoterapia, dos grupos que tem de dança circular. E também, se for necessário, encaminhamento para atender com acupuntura, para atender com homeopatia. Então, estão várias práticas hoje, no Brasil todo. Acho que o curso de antroposofia, né? Que estava acontecendo Sim, lá. o escaldapé. A gente tem, então, para poder implementar isso, né? Então, basta conhecer? Não. A gente vê que existe o interesse dos profissionais de saúde nessas formações. Existe, é assim que eles... É por isso que a gente tem. Porque o profissional da saúde, ele vai vendo que ele vai cuidando e chega num limite da nossa medicina. No limite porque ela pode ser muito segmentada, ou porque ela não vai, né, olhar o todo do indivíduo. Não sempre, porque a nossa medicina ela tem muita potencialidade para olhar o todo, de cuidar integralmente, com várias práticas. Mas, às vezes, ele sente uma necessidade de fazer um curso de acupuntura, fazer um curso de Ayurveda, né, um curso de aromaterapia. E aí eles acabam incluindo isso na prática também. Eu vou contextualizar uma coisa, assim... que é o seguinte, eu tenho... eu não vou dizer que eu me incluo nas pessoas com preconceito, mas eu tenho as minhas reservas com um olhar que amplia os cuidados, justamente pela preocupação com a evidência mesmo. E até para contextualizar, assim... Nessa situação específica que você conta, assim, né? Putz, tinha alguém muito querido que tinha um problema de saúde. E essa experiência, essa crença... Enfim, meus pais são muito naturebas, ao quadrado, assim. E eu vivi o adoecimento da minha mãe e esse conflito, essa questão estava muito... Enfim, a meu ver, atrasou o diagnóstico, atrasou os cuidados e tal. Foi muito sofrido para mim, assim, ter essa experiência. Eu falei, putz, eu não consegui estimulá-la a fazer o tratamento precocemente, né? Mas, óbvio, cada um tem suas escolhas e tal. Enfim, é uma da... mas eu vejo essa questão, assim, porque se a gente... Não é porque existem práticas integrativas e complementares com evidência que tudo vale. Sim. E talvez uma questão, uma dúvida que eu tenho, até para esclarecer contigo, assim, o que raios é olhar o indivíduo como um todo? Por que isso é diferente do que a gente... Eu entendo que você fala, putz, é medicina segmentada, etc, etc. Mas é uma boa prática de qualquer profissional de saúde, não precisa ser um profissional que trabalha com práticas integrativas complementares, ver o indivíduo como um todo. Quando você fala como um todo, de que aspecto você está falando? Assim? Primeiro, obrigada por compartilhar com a gente. E sinto muito que deve ter sido muito complexo. Não, é sempre super complexo. Essa situação. É porque se aí você está assim, aí tem gente querendo fazer baforada de tabaco. Chama o pai de santo. A gente tem muitas histórias, né? Eu queria matar. Se eu pudesse, eu espancava, cara. Eu acho que o princípio do conceito de olhar o indivíduo como um todo, ele passa por essa parte que é doída de dar a escolha para o paciente. Essa parte é muito doída, né? E aí, claro que para isso ele tem que ter a melhor informação. Então, olhar o indivíduo como um todo é olhar o biopsico, socioeconômico, espiritual, energético. Aí, a Mariana já está inventando muito. Quando a gente fala de medicinas tradicionais, a gente fala de um conceito de saúde que ele envolve, sim, energia. A medicina tradicional chinesa faz isso. A posição de mãos faz isso. O reiki, que está dentro da política, faz isso. Né? Eu participo de uma prática de paracirurgia. São práticas que entendem que o corpo tem energia. Mas algumas linhas de cuidado, elas vão parar só no biopsico. Às vezes, nem no psico, só no bio mesmo.
Né? Isso não é novo. Isso é, né, quando a gente vai ver todo aquele momento pós-Idade Média, que a religião era muito forte, que a gente acabava misturando, falando que doença era pecado e era uma punição. A gente teve que vir com algo melhor, que era o método científico, só que o método científico cortou a cabeça do indivíduo fora. E aí a gente levou 200 anos para conseguir cogitar a possibilidade de que dá para juntar. Então, ainda que a gente tenha profissionais em diversas áreas que façam isso, a gente vê que alguns modelos convidam mais a um olhar integrativo, desse biopsico, socioeconômico, social, espiritual, energético, e outros que convidam menos. Mas isso vai muito da vivência do profissional. A gente vai ver profissionais que nunca nem viram práticas integrativas e que fazem isso no seu consultório há 30 anos. Porque eles foram formados e convidados a fazer esse olhar. E a gente vai ver profissional que trabalha com acupuntura que não vai querer saber do social, do psicológico, do indivíduo, vai colocar as agulhas e também, beleza, 10 consultas, falou. Então, esse convite de olhar o todo é um movimento. Né? Um movimento. E nesse movimento, a gente trabalha com o empoderamento, com o acolhimento daquele indivíduo, com cuidado centrado no paciente, mas o que ele quer fazer? Que tratamento que ele quer participar ou realizar? A gente também tem dificuldade com essa parte, enquanto familiar, enquanto profissional da saúde. E aí, às vezes, acaba misturando. É porque a pessoa não quer fazer aquilo, então ela está fazendo outro. Na verdade, ela não queria fazer nada, ela queria só estar. Mas, às vezes, também tem manipulações e usos inadequados. Por isso, a importância da gente começar a conversa com a evidência. Porque, mesmo tendo a evidência, nem sempre ela é suficiente para mudar a política pública. Nem sempre ela é suficiente para mudar a visão de um conselho profissional sobre uma determinada prática. Então, eu sempre digo que a evidência é o primeiro passo. Olha, hoje nós temos evidência. Então, eu não posso mais falar que não tem evidência para acupuntura. Tem um monte, eu tenho mais de 160 estudos falando disso. Não posso falar que não tem a evidência de Tai Chi com reflexologia, tem um monte de evidência. Esse livro, todos os nossos 27 mapas têm evidências. Tá? Então, agora a gente vai aprofundar a conversa. O que está pegando? Qual que é a dificuldade? Por que eu não quero conversar disso? Por que eu não quero mudar a política pública? Por que eu não quero ampliar o cuidado? Por que eu tenho dificuldade de recomendar ou encaminhar o meu paciente para um grupo que atende com essas práticas ou um serviço que atende com essas práticas? Opa, daí a conversa fica mais profunda. Como é que eu consigo enxergar isso e transpor as minhas reservas? Acho que eu fui exposto a um extremo de práticas integrativas ao longo da vida, que aí eu fui para o outro lado. Mas como é que eu consigo enxergar isso? A medicina, vamos dizer, convencional, né, ela tem mais limites com as doenças crônicas, né, com os adoecimentos crônicos, né, que são os problemas de saúde mais relevantes atualmente, né? E eu acho que nesse campo, né, muitas dessas práticas trabalham com aspectos que os tratamentos convencionais abordam um pouco. Por exemplo, tratar fadiga. Eu lembro da minha avó que tratava a espinhela caída e o povo adorava, né? Os raizeiros do interior de Goiás, a benzedeira, né? E que são queixas e sofrimentos que as pessoas têm e que o tratamento tradicional não tem. Você não vai ter muito recurso. Como é que eu vou tratar fadiga convencionalmente, assim, né? Um exemplo disso é a dor crônica, né? A dor crônica é muito difícil. 30% a 70% da população brasileira tem dor crônica. A gente não consegue nem medir, né? A gente não tem um número tão específico. E a gente vê, inclusive agora com últimos, né, filmes, seriados, que falam muito de como nos Estados Unidos tem crescido, né, um movimento de utilização de medicamento, especificamente os opiáceos, para tratar dor crônica. Como é que você trata a dor crônica? Aqui no Brasil, a gente tem esse problema de muitas pessoas com dor crônica. O município de São Paulo, ele criou 6 centros de referência em dor crônica. E quando a gente foi ver como é que eles iam fazer o protocolo de atendimento de dor crônica nesses serviços, eles foram fazer um trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. E aí eles chamaram o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde, né, Integrativa, que é um dos, né, organizadores, né, coordenadores desses mapas de evidências. E eu fui lá.
E aí eu participei de todas essas reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde para a gente definir o protocolo de atendimento do Centro de Referência em Dor Crônica do município de São Paulo. Pelo material do Ministério da Saúde, além dos medicamentos, de fazer a escada adequada de uso de medicamentos, com muito cuidado com o uso de opiáceos, né? A gente tem que ter acupuntura. Estava lá no material do Ministério da Saúde de 2012. Só que eu tinha os mapas de evidências. Eu tinha já prontos, na época, mais de 24 mapas de evidências. E um deles era de dor crônica. Porque a Organização Pan-Americana de Saúde já tinha encomendado um mapa de evidência de dor crônica. O que a gente fez? A gente trouxe essas evidências, estudos de alto nível, porque os nossos mapas de evidências, não só eles identificam os estudos, a gente classifica os estudos para ver se eles são de alto nível, de baixo nível ou de criticamente baixo, não responde a algumas perguntas específicas de um questionário que a gente tem validado, que é o Amstar 2, para ver se aquela revisão foi bem feita ou não. E somente os estudos de alto nível a gente recomenda que aquela prática tenha efeito positivo e que deve ser considerada para o cuidado. A gente conseguiu incluir nesse protocolo de cuidado de dor crônica no município de São Paulo não só acupuntura, a gente incluiu acupuntura, auriculoterapia, práticas corporais da medicina tradicional chinesa, a yoga, a meditação, a imposição de mãos. A gente conseguiu ampliar o leque de possibilidades de cuidado para atender o paciente com dor crônica. E, além disso, a gente conseguiu sistematizar melhor os grupos de autocuidado que eram propostos, utilizando o que eu já falei aqui no podcast antes com vocês, sobre o método de autocuidado que a gente desenvolve, que é identificar, acolher, movimentar e recomeçar. A gente conseguiu sistematizar esse processo de cuidado. Isso foi para consulta pública. Ficou um mês em consulta pública e agora foi publicado. Então, é esse material que essas equipes de saúde vão poder utilizar para pensar um cuidado integral daquele indivíduo que chega lá no centro de referência. Podemos aprofundar em alguma das práticas, talvez uma que corriqueiramente as pessoas não imaginam que comporia um rol de práticas com evidência, só para eu expor o meu preconceito. Claro! Me fala uma que você acha que as pessoas normalmente não imaginariam. Medicina antroposófica, às vezes o pessoal não conhece, mas é muito conhecida aqui em São Paulo. Em posição de mãos, pode ser? Pode ser em posição de mãos. Posição de mãos. Tem evidência para que tipo de desfecho? Assim? Então, a imposição de mãos é uma grande... As práticas energéticas, de maneira geral, elas têm muitas dúvidas, né? As pessoas ficam olhando, acham que vai ser alguma coisa assim, né? Sobrenatural. Então, o que a gente trabalha? Com os conceitos resgatando de medicinas tradicionais. Medicina tradicional chinesa, medicina indígena, elas trabalham com conceitos de corpo com energia. E hoje a gente sabe que o nosso corpo tem energia. E essa energia, ela pode ser mobilizada, utilizada. Então, no nosso curso de autocuidado, que a gente oferta pela Unifesp, a gente fala de mobilização básica de energias. Será que eu posso fazer um movimento para mobilizar minhas energias de uma maneira que seja positiva? Sabe quando você está muito cansado, pedindo a hora do café? Será que, em vez de tomar um café, eu não posso fazer uma mobilização básica de energias? Tá me sacaneando, porque eu pedi um café agora há pouco, né? Não, foi só um exemplo que veio à minha mente agora. Então, esse trabalho eu posso fazer. E se eu começasse a discutir isso com as pessoas? Falar de energia. Energia na saúde. Ai, que trabalho isso. E aí, o que a gente vê? Que existem várias práticas que fazem isso. A imposição de mãos é uma delas. E o que a gente percebeu é que quando a gente consegue colocar a imposição de mãos junto, no atendimento da dor crônica, ele tem um melhor resultado. Melhora o sono, melhora a qualidade de vida e melhora a dor, porque ele está fazendo tudo. A dor crônica não é só você tirar a dor da pessoa. Inclusive, às vezes, não dá nem para tirar a dor da pessoa. Mas como é que ela vai conviver com aquela dor? Como é que ela vai dormir melhor? No centro de referência de dor crônica, tem um assistente social. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar a conta, não vai ajudar ele a cuidar da dor dele. Então, olha todos esses elementos do olhar integral do indivíduo que a gente falou. O biopsicossocial, econômico, energético. A gente precisa cuidar disso tudo. Então, a gente tem hoje vários estudos mostrando isso. E o nosso próximo mapa de evidências vai ser de práticas energéticas, onde a gente vai trazer todos esses dados de uma maneira geral. Existe uma instituição internacional que é Consciousness and Healing Initiative. Eles têm um atlas de todos os locais do mundo que fazem pesquisas sobre esse campo bioenergético. O Brasil tem centros que fazem isso. Nos Estados Unidos e também publicações sobre esse tema.
Esse é um outro ponto, né? Vai além, assim, algo ainda tão subjetivo, mas que a gente vê que está crescendo na área da saúde. E quem sabe, eu volto aqui para falar do mapa. Né? Mas assim, o desfecho que você falou da imposição de mãos é sobre dor. Dor. Sim. Nível de dor. Nível de dor. A pessoa, eles acompanham um grupo. Nesse caso, né, nesse estudo, eles acompanharam um grupo. Nesse grupo, alguns deles só receberam acupuntura, ou receberam alguma prática, ou só medicamento. E o outro grupo recebeu, além do medicamento, a imposição de mãos. E eles viram que nesse grupo diminuiu mais a dor do que... Mesmo recebendo o tratamento igual. O extra foi a imposição de mãos. Eles tiveram melhores resultados. Tá, mas então o que está fazendo? Eu não consigo explicar. E agora? Não, mas o dado está ali. Sabe qual que é o pepino, assim? É que tem aquilo, né? Se você já acredita numa coisa, você vai tentar sustentar o seu lado. Então, eu que tenho preconceito com práticas energéticas, eu vou falar assim, putz, como é que você faz um placebo com relação a isso? O que isso... pode ser simplesmente o cuidado extra que foi feito para a prática de imposição de mãos. E não necessariamente o efeito específico daquilo, sei lá. Então, me conta. Então, o que é o placebo? É isso. Né? Às vezes o pessoal fala, tá, mas o placebo, então, quer dizer que a pessoa fez a sua própria mente, criou aquele resultado? O placebo tem evidência, ele existe, ele ocorre. As pessoas têm esse potencial em si mesmo, algumas pessoas, outras não. Em torno de 40%. Exatamente. E aí? O que a gente vai fazer com esse placebo? A gente vai ignorar e vai dizer que não existe? Será que o que influencia? Então, às vezes, pode não ser o melhor método de pesquisa para a gente ver o resultado disso. Então, por exemplo, hoje, né, é uma sexta-feira e de sexta-feira a gente tem a dinâmica da paracirurgia. É uma dinâmica onde as pessoas, elas participam... Hoje é quarta. Tranquilo, mas Tranquila, aí exemplificando que na sexta-feira tem a paracirurgia. Gente, me troquei no os tempo, dias. Mari. Nossa, você viu? Eu fico falando dessas coisas de energia, não sei nem que dia é hoje. E aí, o que a gente tem? Quando a gente tem as práticas, as dinâmicas de paracirurgia, a gente convida as pessoas a participarem e elas se inscrevem, né? Elas se inscrevem para participar como paciente, mas elas não vão lá na dinâmica, elas ficam na casa delas, descansando no momento da dinâmica de paracirurgia. A gente atendeu mais de 50 mil pessoas com a dinâmica da paracirurgia, do mundo todo, não só do Brasil. E aí a gente foi ver os resultados disso, para ver se fazia sentido os efeitos. E tem um artigo publicado nesse tema mostrando que sim, que quando as pessoas estão ali participando da dinâmica da paracirurgia, elas podem pensar no que elas quiserem, mas elas vão percebendo que está sendo atendida uma pessoa com depressão, com dor crônica, com cirurgia cardíaca. E a pessoa lá na casa dela, ela depois fala dos efeitos que teve, de que ela teve o melhor resultado pós-cirurgia, que ela teve menos medo para fazer a cirurgia. Como é que a gente explica isso tudo? Pode ser que o ensaio clínico não seja o melhor método para eu poder ter essa resposta. E a gente sabe hoje que tem vários métodos de pesquisa possíveis para fazer pesquisa com práticas integrativas complementares. Uma delas é o ensaio clínico. E eu te mostrei um monte de prática que tem resultado com ensaio clínico. Só que quanto mais específico é o cuidado, quanto mais subjetivo é o efeito, mais dificuldade eu tenho de poder fazer um estudo que é muito... É estéril o ensaio clínico, né? Ele é muito estéril. Não é a vida da gente, né? A vida da gente, enquanto profissional da saúde, o nosso paciente toma mais de uma medicação, ele tem mais de um problema de saúde. Ele nem encaixa num estudo de ensaio clínico. Então, como é que a gente faz pesquisa da vida real? E a gente tem visto nos nossos novos mapas de evidência, inclusive, essa semana passada, a gente lançou o mapa da análise bioenergética. Né? Já que você falou que é aquelas que a gente não conhece muito, né? Estou trazendo o meu leque aqui, né? Trazendo o meu leque. A análise bioenergética, a gente teve só 2 revisões. Só 2 revisões sistemáticas. E agora? Como é que eu vou fazer? Aí a gente ampliou os tipos de estudo que a gente incluía no mapa de evidências da análise bioenergética. A gente incluiu relato de caso, a gente incluiu pesquisa qualitativa. Sabe qual que é o que a gente mais encontrou de prática de análise bioenergética? O grounding. Vocês conhecem o grounding? O grounding é aquela prática muito simples da gente colocar o pé na terra, colocar o pé na areia. O que faz com a gente quando a gente põe? Eu aprendi com o Zac Efron. Sabe o Zac Efron, aquele ator de Hollywood que antes era do High School Music? Sim. Ele que te ensinou? Ele me ensinou. Ai, olha. O guru dele. Entendi. Viu? Aí vira guru. Gente, é uma medicina.
né? A análise bioenergética, o grounding, ele é uma técnica que tem efeitos no nosso organismo incríveis. E a gente não precisa de uma pesquisa para dizer que colocar o pé na areia do mar faz bem, né? Assim, de maneira geral, né? A gente sabe que quando a gente tem essa experiência, ela é muito boa. Colocar o pé na grama. Mas a gente precisa, sim, validar. E a gente tem estudo validando. E a gente fez um mapa de evidências disso. Então, a gente está fazendo por várias frentes. A gente começa para poder trazer a importância da medicina integrativa, a gente trazer as evidências que existem, mas também não desmerecer aquelas que não estão tão claras ainda. Quem sabe a gente está desenvolvendo novos métodos. A gente tem que desenvolver outros tipos de pesquisa para mostrar o efeito para o indivíduo daquela prática que ele está fazendo. Isso é um cuidado também. E talvez a minha dificuldade é assim, qualquer, é uma hipótese a ser testada, qualquer prática de cuidado nesses termos pode ser que funcione. É uma pergunta ou é uma... Não, é uma hipótese. Sim, entendi. Porque talvez esteja algo para além daquela prática específica que vai produzir um benefício. Essa é uma pergunta que é antiga também, mas para várias práticas ela não é real. Por exemplo, quando a gente utiliza essas práticas para os animais ou acupuntura e você põe no ponto certo e no ponto errado, não é igual, né? Então, assim, existe sim um formato específico para algumas práticas. Você tem que fazer. A acupuntura tem que colocar na agulha no ponto certo, senão você não vai ter o efeito que você quer desejável. A imposição de mãos não é que a pessoa acorda e vai lá sem nenhuma formação e faz. É importante a pessoa fazer a formação adequada numa escola que seja reconhecida por um conselho profissional. Ela não é simplesmente... Ela tem que ter uma segurança, uma para-segurança para fazer aquela prática. Né? Porque senão a gente pode ter riscos. As plantas medicinais são um risco. Todo mundo acha que o chazinho qualquer um pode fazer. Não, planta medicinal interfere com o medicamento que a pessoa toma. Planta medicinal intoxica o fígado. Planta medicinal, se usada inadequadamente, tem uma resposta. A gente vê, até hoje, casos das pessoas que tomam algumas misturas e vão parar no pronto-socorro. Ou começam com algumas misturas que o pessoal acaba fazendo. Passa mal? Não. O que a gente está trazendo aqui, a medicina integrativa, ela tem um cuidado com a evidência, ela tem um cuidado com a prática, como que faz, como que responde, com a segurança. Todos os nossos mapas de evidências, a gente tem dados de segurança, eventos adversos daquelas práticas, quais são os riscos. Claro, são muito poucos, muito poucos. Agora, por exemplo, nos nossos mapas, a gente vê que é uma característica, são poucos eventos adversos. É interessante, isso dá uma segurança para poder utilizar as práticas, porque essa também sempre foi um questionamento. Tá, mas eu não vou acabar matando o paciente, né? Opa, calma, tudo a gente tem que fazer com atenção e seriedade, né? Então... Que acho que o desafio e até a gente já fez um sobre isso, né? Pseudociência, né? O desafio é assim, é importante a gente conseguir demarcar o que, por exemplo, algo que tem evidência para justificar o investimento público em saúde naquela área, porque você está escolhendo colocar o recurso nisso e não naquilo. Né? O recurso é finito. É igual lá no hospital que o pessoal me pede para ter isso. Eu falo, tá bom, mas de onde que você quer que eu tire esse recurso? Né? E eu acho que o desafio é esse, né? Como é que se demarca o que a gente vai considerar uma evidência que justifique um esforço público, né, de todo mundo para ofertar aquela prática, né? E é duro, né? Fazer os filósofos e os cientistas ocupados desse problema da demarcação do que é ciência, no fundo, a demarcação é muito frágil, né? Mas eu acho que é frágil quando usa um conceito de ciência muito restrito, porque a ciência é uma forma sistematizada de você observar o mundo. E se você restringe o que você está observando para ser só quantitativo, só numérico, aí vai ser restritivo. Mas se você tem uma visão de ciência como ela se apresenta, que é ampliada, que é para compreender como está acontecendo, aí você vai evoluindo junto com as potencialidades do mundo.
Né? O que a gente vê hoje com a ciência, que é não só quantitativa, qualitativa, de método misto, que ressignifica dentro de um realismo crítico, né? De repensar as relações de gênero, de humanidade, né? De como os grupos se interrelacionam, você vai ver que não dá para explicar com ensaio clínico, né? O efeito disso. A gente precisa de outros métodos. O que a gente não pode é parar naquele método. Ah, não, eu só aceito esse. Não, calma. E quando se fala, por exemplo, de PIX, essa foi uma coisa que foi discutida lá no Congresso, né, do NUMEP. A gente está falando de coisas que talvez os métodos que a gente tem não sejam suficientes para dar conta, né, dessa explicação, né, de você realmente poder ter esse arcabouço, né? Então, talvez a gente esteja diante de coisas novas tentando aproveitar métodos antigos, né? E todo mundo perde se a gente faz isso. Inclusive, o que não é prática integrativa e complementar. Por exemplo, eu faço um trabalho que é para entender por que a gente ainda tem sífilis congênita no Brasil. A gente já entende essa doença. A gente já sabe por quê, a gente já sabe como é que trata e por que a gente ainda tem e os números aumentam a cada ano. Quando a gente fez a pesquisa, uma revisão quantitativa para explicar isso, a gente viu que se a pessoa não tem acesso ao pré-natal, se ela não tem o tratamento, se ela não faz o parto adequado, se não faz, né, os medicamentos necessários. Mas na pesquisa qualitativa, mostrou que o que interfere é que a mulher não tem a liberdade para falar para o parceiro que ele tem que se tratar, que na comunidade ela é olhada de maneira inadequada e que aspectos religiosos interferem para ela buscar o tratamento. Então, o machismo, junto com esse cerceamento do papel da mulher na sociedade, influencia para a gente ter sífilis congênita hoje. O método quantitativo ele não ia me responder isso. Somente quando eu olhei o quant e o quali junto numa pesquisa de método misto, a partir do realismo crítico, que eu pude fazer essas ponderações. Então, quer dizer que se eu quero diminuir sífilis congênita no Brasil, eu tenho que diminuir o machismo estrutural no Brasil? Ah, não, daí ficou fácil, né? Não, mas é um caminho que eu não posso não ver mais. É essas relações que eu tenho que fazer. Então, veja, todo mundo ganha em explorar toda a potencialidade da ciência. Não, você quer ver algo óbvio que não tem evidência científica? Quantos ensaios clínicos a gente já viu de desafio em altura de gente pulando com paraquedas e sem paraquedas para ver? Ou então, até do método de parada cardiorrespiratória, né? Vou fazer o placebo aqui da massagem cardíaca. Não tem, né? E a gente faz. E muitas das ações de saúde que a gente mais acredita não tem um nível de evidência, né? Mas é um desafio enorme esse, porque pelo menos tem para mim, né? Que tem que ter a cabeça aberta. Mas não pode ser tão aberta a ponto do seu cérebro cair no chão, né? Então, melhor não, deixar ele no lugar. Isso. E eu acho que é um desafio mesmo, né? Assim, onde é que entra algum tipo limite ali do que se considera evidência? O próprio conceito, né, da medicina baseada em evidências, que a gente já ampliou para a saúde baseada em evidências, né, é você considerar os valores do indivíduo, que ele quer para ele, junto com o cuidado centrado nesse paciente, as melhores evidências. Então, não é que vai ter... Pode ser a melhor evidência, mas não é o valor do indivíduo, não é o que ele busca, não é ali naquele cuidado centrado no paciente como deve ser feito. Então, o trabalho do profissional da saúde, eu acho que ele também ficou... ele é difícil. Ele é difícil porque ele vai ter sempre... vai ser convidado para utilizar várias práticas ou vão ter que repensar várias práticas e ele vai ter que sentar com o paciente e pensar, tá, mas e aí? E para você, como é que a gente vai fazer? Então, tem um trabalho de política pública, né, que a gente faz com as evidências, que é isso, de ofertar o melhor cuidado que existe com a melhor informação que a gente tem a nível de política pública, como protocolo de cuidado, e tem aquele que ocorre dentro do cuidado no consultório, dentro de uma unidade básica de saúde, dentro da casa da família, se a gente está fazendo uma visita domiciliar. Tá aí agora, para esse senhor aqui de 89 anos, para essa família, para essa mãe de 2 filhos pequenos, como é que a gente vai fazer esse cuidado? Então, como é que a gente usa, né? Eu gosto muito do conceito de como é que a gente vai usar as nossas maletas, né? Do conhecimento científico, do humanizado, junto com as melhores evidências para aquele cuidado ali, junto com uma forma de se expressar com empatia, com um acolhimento,
né? São as 3 valizes que a gente precisa, né? Numa prática de saúde, né? Cuidadosa. Não, fantástico. E Mário, eu acho que a gente vai precisar te chamar de novo para a gente fazer um episódio sobre práticas integrativas depois de eu ler o livro e me informar. Onde é que as pessoas acham esse livro? Olha, esse livro está disponibilizado no site do Instituto de Saúde. Então, se você colocar Instituto de Saúde São Paulo, você já pode baixar o PDF, né, gratuitamente. E todos os mapas de evidências que a gente comentou aqui também hoje no podcast estão disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, de Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas, ou então no site do CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Não, fantástico. Meus preconceitos diminuíram 30%. Então você vai ter que voltar, Mário, para reduzir um pouco mais. Não tem problema, chama que eu venho. Mas sabe o que é o mais legal? Assim, é que o que está por trás, né? E isso de um cuidado centrado na pessoa, né? É tudo de bom, né? Assim, eu acho que esse é o ponto. Agora, enfim, cada um com as suas cargas de preconceito. Mas, na verdade, assim, a gente poderia dizer que não é exatamente um preconceito, é uma ambivalência, né? Mas você sabe que a melhor estratégia para a gente fazer esse movimento é esses encontros. Não adianta eu falar para alguém que 100%, né? E sem nem evidência. Não, vamos sempre conversar. Vamos sempre trazer as ressalvas. É melhor ter as conversas difíceis do que ir sem as conversas difíceis. Mas foi ótimo. E é tão legal conversar com alguém que, assim, que traz tanto conteúdo, né, mano? Nossa, impressionante. Parabéns. Ai, que agradeço, trabalho gente, bonito. E entusiasmo, né, Mari? Tem Entusiasmo, né, com o que você faz, a maneira como você faz, né? Então, acho que esse é o mais legal, né, Já vamos marcar de novo, né? Mais alguma vinda dessa. E aí eu vou fazer a tarefa de casa de ler o livro. Muito bom. Mas adorei, Mari. Obrigado, viu? Obrigada, Mari. Marinho, você é demais, né? Eu não, só traz gente boa aqui. Obrigada, querida. Sempre muito bom. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mentes em Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.